Pessoal, eu sou o Andrei, da Huawei. Atuo no setor de solar já faz uns 7 anos, tá? Trabalhei na área como empresas investidoras, tanto na área de engenharia e implantação. E hoje estou aqui na Huawei para falar um pouco de segurança, tá? Um dos motivos que eu acabei pensando para falar um pouco da segurança foi porque é um assunto muito sensível quando a gente fala de instalações residenciais, tá? Então, se a gente pensa, por exemplo, na questão da segurança, a gente remete a normas técnicas. Então, a gente remete a falar de NR10, né? Fala de NR12, que é proteção de equipamentos. E por que essas normas acabaram vindo, né, e aparecendo hoje no mercado? Exatamente porque teve muito acidente na década de 60, 70, 80, tá? Teve acidentes fatais, tá? Isso, boa parte no setor industrial, né? Agora imaginem vocês, né, a gente, né, tendo uma instalação fotovoltaica dentro de casa sem procedimento de evacuação, sem nada, tá? Então, é importante que a gente consiga e tenha sistemas de proteção para proteger a nossa casa, a nossa família e tudo isso, tá? Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes hoje que a gente tem que pensar. Porque a partir do momento que as instalações começarem a crescer dentro do setor, né, no mercado brasileiro, infelizmente, né, provavelmente aconteçam mais acidentes, tá? E aí, esses acidentes têm maneiras de prevenir, tá? Uma delas é escolher equipamentos de boa qualidade. Eu acho que esse é um ponto importante, tá? Inclusive fazer uma avaliação se tem sistemas de proteção. Num segundo ponto, a questão de projeto, que mesmo se você tiver um equipamento de boa qualidade e não for dimensionado corretamente, o que vai acontecer? Se você dimensionar um cabo errado, o cabo vai aquecer e vai também ter, de certa forma, um incêndio ou alguma coisa lá dentro, tá? Do projeto, da sua casa, tá? Então, esse é um dos pontos sensíveis. E o terceiro é a instalação, tá? Por exemplo, coisa simples, se você tem uma instalação elétrica que tem uma curva no cabo dentro de um eletrocable e você não coloca, né, ele tem uma quina ali, você não coloca uma borracha para proteger, em 6 meses aquele cabo está cortado e você tem um curto, tá, dentro do seu projeto ali na sua casa. Então esses 3 fatores são importantes de ser avaliado numa instalação residencial, tá? E aí eu vim aqui trazer um pouco, né, no caso da Huawei como fornecedora de equipamentos, um pouco do produto. O que o produto pode fornecer de funcionalidades, tá, para ajudar a proteger tanto numa questão de projeto mal dimensionado ou numa instalação ruim, tá bom? Vou falar de 4 temas aqui. O primeiro é a proteção contra arco elétrico, tá? Essa é uma das funcionalidades principais aqui que tem os inversores da Huawei. Um outro ponto é a parte de desligamento rápido, né? Então, por exemplo, na norma antiga do Corpo de Bombeiros, ele pede para a gente fazer um desligamento, qualquer instalação elétrica ter uma possibilidade de desligar para eles poderem intervir ali no caso de um incêndio, tá? Então, isso também a gente vai começar a comentar. E o item 3 e 4 são para soluções de projetos de maior porte, tá? Que aí a gente vai falar um pouco da nossa chave seccionadora inteligente, tá? Que é um assunto bem comentado assim, no mercado de inversores maiores, tá bom? A parte de temperatura dos conectores. E por fim, se sobrar um tempo, mas eu acho que talvez não há necessidade, falar um pouco da Huawei como empresa. Bom, no Reino Unido, galera, é o seguinte, a gente tem uma pesquisa de que boa parte dos acidentes, a maior causa dos acidentes, a maior causa raiz dos acidentes é por arco elétrico, tá? Então faz todo sentido a gente incluir essa função dentro do inversor, tá? Para ele poder identificar esse problema. Quanto às normas, não há nenhuma norma nacional até o momento que tenha a obrigatoriedade
de ter a função AFCI para proteção contra arco elétrico. Tá? Mas a nova portaria 140, ela comenta que como funções opcionais para sistemas fotovoltaicos. Tá? Então, assim, a gente acredita que no futuro, pelo menos os projetos residenciais, que é onde você não tem um procedimento, como eu comentei, de evacuação do local, né, que pelo menos tenha isso. Então, eu acredito que isso vai ser uma tendência aí para os próximos anos. Tá? Isso deve, na minha visão, né, óbvio, se tornar obrigatório. Tá? Então, e aí as normas internacionais comentam que até 80 volts, né, no caso você pegar 2 stringas já dá isso, o arco se sustenta. Tá? E para identificar arco é uma coisa complicadíssima. Tá? Para quem trabalha com sistemas de proteção e seletividade, sabe o seguinte, quando ocorre um arco, a corrente não sobe, você não consegue identificar, porque boa parte da energia é dissipada com calor. Tá? Então, aqui na primeira imagem, a gente tem um arco, uma imagem do arco, né? Então, para quem talvez não esteja muito familiarizado. E ali tem um vídeo, quando o arco começa, ele já desliga. Tá? Então, essa é a ideia do sistema, tá? De proteção. E como que a Huawei identifica esse arco? Tá? Da mesma maneira que um relé de proteção de uma subestação faz. Tá? Quando você tem um arco, não é pela corrente que você identifica. Tá? Então, é pela frequência. Tá? A frequência ela aumenta, tá? E tem um determinado comportamento que ela identifica que é um arco. 99% dos projetos solares fotovoltaicos de geração distribuída, de em torno de 5 MW, aí, né, não tem estudo de proteção contra arco nas subestações. Tá? Então, esse é um dos pontos que eu acredito que a gente tem que tentar mudar também. Tá? Porque quando a gente fala de uma subestação de alta tensão, boa parte tem proteção, um estudo de proteção e funcionalidade no relé de proteção contra arco. Tá? E o inversor da Huawei tem essa função. Tem uma função inteligente de identificar proteções contra arco que é do lado CC. Tá? Então, nesse caso, até mais sensível, porque na subestação você não tem criança, você tem profissionais qualificados com um monte de procedimento. Tá? Então, eu acredito que essa funcionalidade ela é imprescindível. Assim, ela precisa existir para proteções do sistema. Tá? Então, toda vez que a gente for fazer uma avaliação de um equipamento, é importante não olhar só o preço, mas olhar também a questão da segurança. Tá? Que, na minha visão, isso é um valor agregado muito grande. Tá? Bom, agora imaginem vocês, eu sempre dou um exemplo muito simples, né, para tentar exemplificar. Imagina você abrir o quadro elétrico da sua casa, pegar uma mangueira e jogar água lá. Né? É um absurdo isso. Então, se qualquer acidente que ocorra dentro do sistema fotovoltaico, tá? Os bombeiros precisam intervir. Imagina eles jogarem água com todo o sistema ligado. Então, assim, eles não conseguem intervir da maneira adequada. Tá? Então, eu acho que esse exemplo deixa muito claro o grande risco de você não ter essa função. Tá? E como essa função funciona? Tá? No caso aqui, a gente tem as strings, ele joga essas strings para tensão de 0 volts, ou seja, tem um otimizador unitário em cada modo. Tá? E no momento que você desliga os inversores, você joga essa tensão para 0 e você evita um incêndio. Tá? Parece que não acontece. Acontece muito, gente. Muito acidente. Tá? Muito acidente. Então, aqui a gente tem um sistema, né, convencional de uma MPPT aí, que ele mostra com uma saída de 40 volts. E quando você simplesmente desliga o inversor, ou seja, é como se você pegasse o disjuntor geral da sua casa e desligasse, e todo o sistema desliga. Só que no disjuntor, a rede fica ligada do lado da rede, né, vamos dizer assim, e sua casa fica desligada. Mas nesse caso, você desligou o inversor, você desliga não só o lado AC, né, da saída dele,
você desliga a entrada porque os otimizadores identificam. Então você tem tudo desligado, tá? Obviamente, os módulos fotovoltaicos, você tem o otimizador, entre o otimizador e o módulo, você pode ter uma tensão ali, mas ali já não vai ser mais, você não vai ter intervenção ali, tá? Então é dessa forma que o sistema funciona. Esses são os inversores que a gente tem, né? Tanto monofásicos e trifásicos com essa solução, tá? Então depois que quem quiser saber um pouco mais, a gente pode passar no stand e pegar um folheto lá da Huawei, tá? E a gente discute, comenta um pouquinho. E aí, para projetos maiores, vamos falar um pouquinho agora da chave DC Switch, tá? Que está especificamente dentro de toda a nossa solução da Huawei, que a gente tem inversores, a gente tem os transformadores para projetos de maior porte, a gente tem uma solução também de comunicação via cabo de potência, então você economiza sistemas de comunicação ali dentro do projeto, tá? Então, mais especificamente dentro do inversor, que é onde está vermelho aí, a gente tem uma chave que chama DC Switch, tá? Esse DC Switch, ele tem de 4 a 5 entradas, strings, né? 4 a 5 strings por MPPT. E aí o que é muito discutido é que a norma fala o seguinte, acima de 2 strings, obrigatoriamente você tem que colocar ou fusível ou ter disjuntor de proteção, tá? Eu acho que não ficou muito claro quando a Huawei publicou essa chave DC Switch, o que ela é de fato. E aí, na certificação dessa chave, ela vem uma certificação como um disjuntor. Né? Nada mais é do que um disjuntor inteligente, um disjuntor eletrônico. Tá? É como se fosse um relé de proteção. O relé de proteção tem inúmeras funções. Então, para cada string, ele consegue identificar corrente, sobrecorrente, qualquer outro tipo de problema, polaridade reversa, tudo por essa chave. Tá? E aí vai falar assim, mas que chave que é essa? Ela não é disjuntor e não é fusível. Não, ela é classificada pela norma, tá? Da ABNT 16690, tá? Como disjuntores. Então a gente tem a certificação da IEC 60947, tá? Então essa que é a nossa chave para ficar de forma bem clara para todos. Da mesma forma que ocorre a questão de arco, qualquer outro tipo de problema geralmente está mais do lado CC. Tá? Por que essa quantidade, 74% de falhas ocorre do lado CC? Porque a quantidade de cabos é maior. Tá? Você tem muitos cabos ali. Então, assim, é estatística, é um número simples. Tá? Já que você tem mais cabos, você tem mais equipamentos, você tem mais falhas. Então, tem uma chave de proteção, você consegue ter evitar, né, que, por exemplo, o inversor, que é um dos equipamentos mais caros da usina, queime ou aconteça alguma coisa pior, tá, na instalação. Bom, agora imaginem vocês no projeto com uns 5.000 conectores, tá? E esses conectores DC, eles são todos feitos manualmente. Obviamente que isso vai ter um erro, vai acontecer um defeito. Mas assim, vai acontecer, tá? Mesmo você tendo um procedimento de fazer, isso ocorre. Quando você faz uma conexão mal feita, você não tem uma conexão muito boa entre os dois pontos e há um sobreaquecimento, que é boa parte dos problemas. Então, os inversores da Huawei têm uma função de identificar a temperatura dos conectores. E antes que ela queime, ele desliga. Tá? Que também você tem uma questão de segurança, mas tem uma questão de redução aí de problemas com OEM e tudo isso. Tá? Então, eu acho que a ideia aqui era apresentar para vocês as novas funcionalidades de segurança. Obviamente que eu não passei por todas, tá? Inclusive por conta do tempo, mas essa é a ideia. E só para finalizar, a Huawei, né, que é especificamente da área de tecnologia, da área de telecomunicações, praticamente aí 50%, 60% de toda a infraestrutura de telecom no Brasil é Huawei, ela atua especificamente investe especificamente em pesquisa e desenvolvimento. Tá? A gente é uma das empresas que mais investem nisso. Então, por exemplo, eu tive uma experiência de comprar um inversor que no datasheet era igual, mas que na hora que eu coloquei na vida real ele não funcionava igual. Tá? Então, assim,
A questão de você criar um histórico das de uma real funcionalidade do inversor é importante, não olhar só o datasheet, tá? Porque a gente tem que garantir que a gente está ofertando lá, ele vai funcionar, tá? Então eu te garanto que a qualidade, a funcionalidade dos inversores Huawei são de altíssima qualidade, como qualquer outro tipo de equipamento nosso, tá? E a Huawei é uma das maiores empresas do mundo. Obviamente que aqui a gente não atualizou, mas em 2020 é uma das empresas mais valiosas do mundo. Então a credibilidade que a gente precisa manter hoje é altíssima, tá? Então acho que fica a dica aqui de todo mundo pensar um pouco mais na hora de escolher os equipamentos, tá? E pensar um pouquinho aí sobre a questão de segurança nas instalações. Muito obrigado.